Estamos entrevistando os 4 integrantes do programa A Hora da Coruja da Cultura FM. Conosco agora, Alex Goruto. Tudo bem, Alex? Tudo bem, Arthur. Ô, Alex, você me disse na pré-entrevista assim, nasci numa casa bacana, mas fui pro bairro São José com 6 anos. Como é que foi? Porque eu morava num lugar bem, assim, valorizado hoje, né, que é próximo ali a São Vicente, e a casa valia muito. Tanto é que quando tivemos que vender a casa, só com a parte da minha avó, que eram acho que 10 irmãos, deu para comprar uma casa no São José, para você ver como que a casa valia. Então, assim, nasci num lugar bacana e fui num lugar melhor ainda. E você está falando de verdade, porque você tem o maior orgulho, eu sempre sinto, de morar, e você fala que mora no condomínio fechado São José, é isso? Não, é que São José, ela é condomínio residencial São José Quality Alameda Park. Quality Alameda Park. É um lugar maravilhoso, sabe, assim, tem um alto investimento desses grupos, assim, de pessoas, empresários individuais, é um lugar bacana. E você é bastante conhecido lá? Lá no bairro, assim, quem não me conhece já me viu, né? Então, é interessante porque eu moro lá desde os 7 anos de idade, 6 anos de idade. Então, eu tô com 26 anos, vai fazer 20 anos que eu moro lá. Quem eu não conheço, eu converso, falo um oi, eu nem que seja vejo ali, desde o comecinho do bairro até o Mão Divina. Você disse que passou muita fome, passou mesmo? Passei. Minha mãe fala, minha mãe odeia que eu falo isso. Eu falo assim, eu passei fome, não passou não. Eu nunca deixei faltar fubá em casa, né? Ela fala isso. E eu falava assim, se eu faltava fubá, mas eu não comia, porque eu não gostava, né? Mas teve um período bravo, final da 94, 95, 96, que a minha família, ela não tinha, assim, minha avó nunca teve um marido presente, né, que largou ela porque ela não fazia certas coisas, e a minha mãe também, ela nunca teve marido, né, ela nunca morou com o meu pai, teve 3 filhos, porém nunca morou com ele, então a gente sempre teve aquela não dificuldade que nunca me deixaram faltar nada, isso é verdade, porém, tinha período que a gente não tinha condição de comer um arrozinho, né? Por isso que eu não faltava na escola, que lá na escola tinha sopa. Você citou que a sua mãe nunca teve marido. Eu não sei se é delicado te perguntar, mas... Não, pode falar, mamãe, depois ela vai pedir royalties pela entrevista. Eu quero saber se você teve pai. Não, eu tenho um pai biológico. Sim, mas eu quero saber no sentido de partilhar coisas. Não tive. Só para quando precisava de dinheiro. Você foi trabalhar na roça aos 11 anos por quê? Precisava comprar material escolar. E você fazia o que na roça? Ralhava algodão. Ralhava algodão. E era bom nisso? Deu para comprar material escolar dessas 2 vezes que eu fui. Como é que foi o seu primeiro contato com o rádio, hein? Foi uma decepção. Uma decepção? Porque eu imaginava, quando eu era aquele jovem, eu imaginava o rádio assim. Eu ouvia a música e falava, nossa, acho que os cantores vão lá para cantar. Eu imaginava uma rodovia com uma caixa assim, que fila de cantores para cantar, esperando o momento deles de cantar a música. O Roberto Carlos na fila esperando a Larinha. O Frank Sinatra, né? Era assim que eu imaginava. Para cantar na rádio. Mas eu não tinha noção, né? Para quê? Eu imaginava desse jeito. Aí o primeiro contato que eu tive foi com uma rádio, assim, alternativa, para não falar pirata. Pirata, né? E era um salão de cabeleireiro. Ali estava a mesa de som, o cara sentado em cima, o transmissor, tudo dentro de um cubículo. E aquelas doceiras que você gira, cheio de CD. Eu falava, nossa, isso que é rádio? Eu imaginava 1001 coisas, porém ali foi o meu primeiro contato. Aí eu descobri que não era aquilo ali na verdade nem devia existir. Mas você, depois de algum tempo, o encantamento voltou? Voltou, porque eu imaginei que aquilo foi a minha primeira visão. Daí eu comecei a ver que o encantamento não estava por como era dentro da emissora, e sim pela maneira como era transmitido, né? Nossa, é tão simples, é tão assim, humilde, é tão assim, a rádio que eu conhecia, a primeira rádio que eu tive contato, e para quem ouvia, parecia assim, demonstrava ter aquela qualidade, aquela estrutura. E então foi interessante essa decepção e essa, na verdade, felicidade de conhecer e ver como é que era feita aquela coisa que eu imaginava 1001 coisas. E o apelido Guru, de onde veio? Veio de um ex-patrão meu chamado jornalista Alberto Pinheiro. Ele já veio a falecer, né? E quando ele trabalhava na rádio, eu separava CD para ele, ele me chamava e não lembrava meu nome, que é Alex. Aí ele falava, ô guri, ô guru, aí o pessoal ouvia.
e falava assim, acho que ele é guru, e chamava eu de guru, e virou apelido. E eu comecei a usar ele, Deu meu certo. nome, até hoje. Você tem uma aura meio de Tim Maia. É porque você canta bem? Não, é porque eu me atraso tão bem quanto ele. O pior, às vezes, sequer aparece, né? Eu não tenho a cultura de cumprir horário. Muita gente sabe, você tem que estar lá às 7 horas. Tá. Na hora que dá 7h10, eu geralmente estou chegando. Vou contar para vocês que na pré-entrevista, obviamente, que ele se atrasou, né? E eu disse para ele assim, atrasado, hein, senhor guru? Ele falou, mas desse por satisfeito que eu vim. Houve um momento em que você percebeu que fazia algum sucesso no rádio? O momento não sucesso, mas eu percebia que, mesmo não falando, as pessoas me conheciam por conta de eu atender o telefone para anotar os pedidos. Então eu percebia que as pessoas, na hora que iam mandar alô, né, falar, mas você quer ir pro Alex Guru, ir pro Guru, porque o jornalista falava muito, liga, quem vai atender vai ser o Guru, e acabou pegando, né, e o pessoal, mesmo sem me ouvir, acabou tendo uma espécie de contato comigo, que era eu que acabava recebendo as ligações, na época, isso em 2000, 2001. Aí foi interessante que assim que eu percebi, assim, que eu tinha um contato, que eu tinha público no rádio mesmo sem o pessoal ter me ouvido. Mesmo sem ser ouvido no rádio, eles já te conheciam. Sim. Você cria algumas polêmicas, tanto nas redes sociais quanto no mundo real. Eu me lembro de uma no mundo real. É verdade que você apanhou do Dr. Jorge Maluri e teve que se exilar? Não fala assim. A gente... Um beijo pra família. É o seguinte, teve uma pequena treta, para quem não sabe, gente, são pequenas discussões ásperas, né? E realmente eu tive, porque eu cobro muito, né? De políticos, inclusive do atual prefeito, eu sempre faço umas cobranças, dos antigos prefeitos também cobrava, e numa dessas cobranças eu fui cobrar o asfalto do Dr. Jorge, e ele não gostou muito na época não, foi em agosto de 2005. Mas você apanhou dele mesmo fisicamente? Fisicamente ele me deu uma gravata bem dada, eu tive lesões, de verdade? Lesões, houve boletim de ocorrência, depois eu fiz um termo circunstanciado. E você se mudou da cidade? Precisei mudar, mas por outra coisa, eu precisava fazer um laboratório em São José do Rio Preto. Laboratório de quê? De fugir mesmo. De fugir mesmo. Como é que você foi... Mas assim, foi uma outra situação, foi em 2006... Eu me envolvi em brigas políticas, né? E em um certo momento era melhor eu sair da cidade. Eu tive que deixar a cidade realmente por conta disso. Porque quem mora no São José e me conhece, 90% do pessoal que mora no São José sabe dessa história. Os outros 10 não, porque chegou agora. Mas quem mora no São José me conhece sabe dessa história. Como é que você foi... Se você tem uma empregada, você que está ouvindo, que mora no São José, pergunta para ela, o que esse menino está falando? Pode perguntar que ela vai falar. Como é que você foi descoberto pela Record, participou do concurso de imitação do programa Tudo é Possível e foi classificado entre os 10 melhores? Fui descoberto através da internet. Tem um site na qual faço parte e outros imitadores que inclusive participaram do concurso. E lá tem um portfólio. Aí a produção da Record precisava fazer um concurso de imitação e precisava de imitadores. E saíram procurando e fazendo contato, perguntaram se eu queria participar. Eu falei, eu quero, né? Aí você foi classificado entre os 10 e ganhou 10 mil reais. Eu quero saber o que você fez com o dinheiro. Comprei uma bicicleta novinha. Mas comprou mais coisa que uma bicicleta. Comprei computador. Eu não posso falar as outras coisas, senão o povo pula o muro de casa, né? Você faz umas imitações ótimas e eu selecionei umas para você fazer em 20 segundos de cada um. Faz pra gente o Carlos Hernandes, nosso vice-prefeito, olhando para lá. Gente, que bacana. Eu tô aqui recebendo o professor Arthur, que tá precisando de uma casa. Gente, você que tá me ouvindo, tem uma casa nova, uma casa usada, ligue pra gente. Vamos ajudar o professor, que ele é uma pessoa muito bacana. Lula, o nosso ex-presidente. Primeiramente, você tem que entender uma coisa. Eu prometi tirar todas as crianças da rua. Dá uma olhada lá. Tem nenhuma. Tá tudo na calçada. Silvio Santos. Arthur, você quer receber tomates que vale mais do que dinheiro? Marília Gabriela. Mas uma coisa importante que você não me disse. Por que tá aqui na TV? E nós vamos dar uma chance que eu descobri na pré-entrevista e depois aqui, que ele passou aqui pelo Canal 21 e que ele fazia uma caricatura minha. Nos bastidores. Então, nos bastidores. Então faça essa caricatura. Questão de opinião, volta já. Conosco agora, Tony Bonini.
Olá, Tony, tudo bem? Olá. Ô, Tony, você é gerente comercial da rádio e também faz parte do A Hora da Coruja. Eu queria saber um pouco desse seu começo. Você nasceu onde? Eu nasci em uma cidade próxima a Penápolis, chama São Martinho do Oeste. E não adianta procurar no mapa. Que não acha? Não acho. Quantos mil habitantes? Creio eu que umas 500 pessoas. Umas 500 pessoas? É de verdade? É sério. Então não é cidade, não. É um distrito. Era um distrito de Alto Alegre, na verdade. E como é que você veio parar em Araçatuba? Araçatuba, em 1994, a Transamérica iria se instalar aqui. E como eu havia trabalhado já com o Área Sam, que veio como gerente comercial da emissora, ele me trouxe para cá. Eu me lembro que em Penápolis você fez uma entrevista de 2 horas com o José Genuíno, numa rádio de Penápolis, né? Como é que foi a entrevista? Hoje, quanto tempo você concederia a ele? Olha, na verdade, a entrevista foi de 2 horas, né? E a radioatividade era uma rádio que pertencia ao Ali, que me trouxe posteriormente para Araçatuba, né? E foi um programa muito interessante, muito legal, o gosto musical dele bastante apurado. Né? Era um programa de música que você inseriu essa entrevista. Exatamente, o programa chamava-se, né? Som da Manhã, Música Brasileira. Então era só o universo da música brasileira ali. E o Genuíno realmente tem um gosto musical muito interessante. Eu me lembro da música Tempo, né? do Caetano Veloso, umas coisas, umas pitadinhas legais. E eu sempre, obviamente, compartilhava meu voto com ele, coisa que eu não faria hoje, com certeza. Então hoje você daria quanto tempo para ele num programa de 2 horas? Um olá do estúdio já valeria, né? Em 2001, você veio para a área comercial da Rádio Cultura. Como você foi parar no A Hora da Coruja, esse programa tão irreverente? Vocês não imaginam o tanto que eu estou me divertindo. Primeiro que eu me diverti muito na pré-entrevista, depois que eu me diverti muito aqui, estou me divertindo muito no estúdio e nos intervalos. Como é que você foi parar? Bom, o fato de eu estar na Cultura FM, né? A Gladys já havia me convidado a trabalhar em outra emissora. A Gladys é a dona da Cultura FM. A dona da emissora, havia me convidado para trabalhar e eu, um certo tempo, até protelei um pouquinho, né? Não era charme, não, né? Mas havia compromissos e eu, obviamente, terminei os compromissos para começar um outro compromisso com a Cultura FM e desde 2001 eu estou lá, né? A Gladys é uma pessoa maravilhosa de se lidar, né? Muito legal. E foi fácil a gente estar acompanhando, trabalhando o dia a dia da rádio. Existia um programa na Cultura FM que era a Cultura Eletrônica. Era uma galera que ia para o fundo, brincava. E o universo da cultura eletrônica era uma coisa assim, bem distante para mim. Porque eu sou meio capial, na verdade. Né? Qual é o seu universo musical? Eu gosto de música brasileira. Mais o quê? De música country, de bossa nova? Tião Carreiro, adoro coisas do Tião Carreiro. Adoro coisas do Caetano Veloso. Eu gosto muito do Chico Buarque, né? O Chico Buarque escreve muito fácil, na verdade, né? Coisas do cotidiano, do dia a dia, né? Gosto muito. Então, havia essa galera fazendo. E eu não me lembro, na verdade, muito bem, porque eu já estava um pouco afastado do microfone, né? Deve ter faltado alguém. O Juliano falou assim: ô Tony, tá precisando aqui. Fui lá e comecei a fazer, estou até hoje. Gostaram? Não. Há quantos anos você faz? O microfone sempre foi uma coisa legal para mim, né? Eu sempre gostei do rádio, né? Eu ouço rádio desde criança. Há um Juarez Machado, se não me engano, morando em Paris, disse ao Amaury Júnior que Paris o deixa de pincel duro. O microfone o deixa de pincel duro? Deixa. O fato de eu não ter essa participação diária, porque eu tenho outros afazeres, né? Que é uma coisa mais burocrática, eu diria, né? É a coisa do comercial, né? É o faturamento da rádio, né? Então a gente tem que correr atrás. Mas é o meu divertimento, na verdade, essas participações, incursões pequenas, na verdade, que eu acabo fazendo dentro da Hora da Coruja. Mas aquilo, para mim, é prazeroso. Enquanto nós fazíamos a pré-entrevista no estúdio da Cultura FM, a Gladys, que é a dona, apareceu lá para nos dar um abraço. Como é que é o relacionamento dela, não só com você, né, que é da área comercial, mas com todos os da Hora da Coruja? Com todos da rádio, eu diria, sabe? A Gladys é a mãezona da rádio. Ah, é? Ela deixa bem claro isso, né, para as pessoas, na forma de lidar. Só que a mãe às vezes é brava, né? Muito brava, com aquela voz grossa. E às vezes é brava. Só que ela é brava aqui e daqui a pouco vai chorar com você ali.
sabe? É uma pessoa muito carinhosa, Gladys. Aquele vozeirão, né, que ela tem e tal, mas é uma pessoa muito carinhosa com a equipe dela, com as pessoas que estão em torno dela. Então é muito gostoso trabalhar na Cultura FM, porque você tem uma patroa que está perto de você. Qualquer hora, qualquer funcionário chegar na emissora, a porta dela vai estar aberta. Quem quiser falar com ela, pode conversar com ela, sem problema algum. Ela sempre deixou isso aberto. O Nicolau, filho dela, não aparece mais por aqui? Ele está em São Paulo? Está em São Paulo, né? O Nicolau fica 3, 4 dias, né? Escreveu no máximo em Araçatuba, não mais por mês? Isso. Por mês. Por mês. Por mês. Mantém algumas coisas aí nessa tuba, vem e volta para São Paulo. E a carreira dele de ator tem deslanchado? Ele tem feito teatro, você sabe disso? Não, olha, a gente vem acompanhando algumas coisas que ele tem feito na Rede Record. Apareceu. Apareceu em todas as emissoras. Mas no teatro também, eu me lembro dele fazendo uma peça com o Migliorini, me parece, em São Paulo. Então vai bem. Vai bem. Provavelmente sempre estudando, né? Durante a pré-entrevista, seus colegas te sacanearam. Eles falaram assim, olha, não pergunte para o Tony quantos filhos ele tem, nem se ele está casado ou não, porque ele vai levar o programa inteiro e vai comer o nosso tempo. Explique-se. Eu sei até onde veio essa informação. De onde é que errônea. Errônea. São só 4 filhos. Né? Minhas paixões, com certeza, né? Marcela, João Pedro, Luiz Felipe e Ana Beatriz. O mais novo e o mais velho? A Ana Beatriz é a caçulinha, ela está com 9 anos. A mais velha é a Marcela, foi um primeiro relacionamento que eu tive, né, mora em São Paulo, e está casada há que idade ela tem? 24 anos. 24 anos. Tá, e quantos casamentos ou relacionamentos você teve? Como é que está a sua vida hoje, seu status? Tive dois casamentos, né, onde nasceu a Marcela no primeiro e os outros 3 filhos no segundo relacionamento. E estou namorando atualmente. Está bem. Ótimo. Questão de opinião, volta já.